Oi, pessoal, eu sou a Mariana Orsolini, graduada em Comunicação Social, e hoje eu tenho o prazer de conduzir mais um episódio do Medicina em Perspectiva. A minha trajetória sempre esteve ligada à comunicação e ao marketing. Eu também já atuei em projetos de educação médica. Então, para mim, é um privilégio estar aqui juntando esses dois mundos, a medicina e a forma como nos comunicamos sobre ela. O tema de hoje é algo que todo mundo já viveu: a comunicação entre médico e paciente. Quem nunca saiu do consultório com uma receita na mão, mas a cabeça cheia de dúvidas? Quem nunca ouviu um termo técnico que parecia outra língua? A boa comunicação é uma ferramenta poderosa da medicina, capaz de criar confiança, melhorar a adesão ao tratamento e até salvar vidas. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para esse bate-papo, nós temos a honra de receber a doutora Laila, que é médica e infectologista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é especialista em gestão em saúde pela FGV do Rio e tem especialização técnica e executiva em inteligência artificial pela Harvard Medical School. Depois de quase uma década no mercado corporativo, acumulando experiências em inteligência de dados, auditoria médica, telemedicina e gestão hospitalar, ela decidiu empreender e fundou a LA Mentoria, que é um espaço que conecta estratégia e saúde, apoiando empresas e também médicos e estudantes que buscam trilhar suas carreiras com mais clareza e posicionamento. É uma trajetória que une ciência, tecnologia e propósito, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa conversa de hoje. Então coloca o seu jaleco imaginário e vem com a gente. Muito bem-vinda, doutora Laila. Espero que essa conversa seja bastante proveitosa e eu já vou começar te perguntando se você já vivenciou um caso em que a falta de clareza ou prejudicou o cuidado ou o contrário, a boa comunicação transformou o desfecho. Me conta. Olá! Mesmo que a gente tenha começado com a pergunta, eu quero agradecer aqui, pessoal, pelo convite. É um prazer estar falando para vocês. Prazer e obrigada. Bom dia, Mari. Vamos lá, né? Eu acho que os erros de comunicação e a dificuldade de comunicação é algo comum, né, a qualquer relacionamento. Seja médico-paciente, seja de outro profissional, né, com o seu cliente, enfim, aquela pessoa que é interlocutora. Ou, enfim, nos relacionamentos interpessoais. Então, todo mundo, né, já enfrentou algum problema, né, ou alguma potencialidade que foi direcionada pela comunicação. Em específico, né, eu fiquei pensando aqui, como a minha trajetória ela foi muito voltada para o mundo da gestão de saúde e para o trabalho corporativo, o que eu posso te dizer, saindo um pouquinho, né, da esfera clínica assistencial, eu aprendi muito também durante a minha jornada com gestão de pessoas. Porque eu tive que aprender a liderar pessoas durante todo o meu trajeto. E inicialmente eu tinha uma comunicação muito direta, né? E na minha concepção eu estava sendo direta, clara, transparente. Mas depois de um tempo eu percebi que algumas pessoas tomavam aquilo dali como às vezes uma clareza que ultrapassava as expectativas pessoais. Sim. Então, na minha trajetória em especial, eu percebi que é necessário que a gente calibre o que a gente está falando e que a gente também tenha empatia para tentar captar os sentimentos das pessoas e aquilo dali, né, que seria melhor interpretado por cada um, porque depende, né? Então, na minha experiência, o que eu posso dizer é que, inicialmente, quando as pessoas começavam a trabalhar comigo, elas me achavam, às vezes, um pouco truculenta. Mas depois, porque eu era muito clara, muito sincera, né? Eu prezo muito pela clareza e pela sinceridade. Enfim, isso é algo que eu tenho pra vida, né? É um traço realmente da minha personalidade. Mas depois de um tempo, as pessoas percebiam que aquilo dali era meu jeito, era a maneira como eu lidava com a vida. E depois que eu passava por esse momento inicial
as pessoas conseguiam entender melhor, né? Ao longo aqui ao longo da nossa conversa, eu acho que eu vou poder trazer algumas… eu conversei com alguns amigos, até para pegar alguns exemplos, e eu trago algumas coisas específicas que não fazem respeito à minha trajetória, mas que falam de comunicação como um todo. Certo. Então, bora lá. E quero saber quais os fatores que você acha que mais atrapalham a comunicação médico-paciente. A gente sabe que o tempo é escasso, tem a pressão do sistema, tem a cultura hospitalar. O que você pegou aí nessas conversas, nesse panorama geral? O que você acha que tá mais prejudicando a comunicação hoje em dia? Tá. Obviamente, né, a gente tem um sistema, que é um sistema que é muito caro, que é o sistema de saúde. Sim. O sistema de saúde e essa área da economia, que é a saúde, é a área que mais cresce, né, em termos de inflação de um ano para o outro. A gente cresce em orçamento, supra a inflação mais do que qualquer outra área da economia. Então, obviamente, tem uma pressão por produtividade. Essa pressão por produtividade, principalmente, né, nos ambientes verticalizados e também na saúde pública, faz com que a consulta precise ser mais rápida. Sim. E, obviamente, isso pode causar alguma falta de entendimento ali naquela relação médico-paciente. Mas o que eu acho que mais atrapalha hoje em dia a comunicação do médico e paciente é a interpretação. Que não há um problema, na verdade, você ter acesso à informação, mas a interpretação, ao excesso de informação que a gente tem hoje disponível na internet, às vezes faz com que os pacientes tenham uma predisposição a já ir para o médico com um diagnóstico pronto. Sim. E uma vez eu ouvi uma frase sobre educação que é o seguinte: você só consegue ensinar algo para alguém se aquela pessoa achar que ainda não sabe aquele assunto. Sim. Quando você vai para um ambiente de comunicação, né, em que você acha que você já sabe a resposta, você não está sensibilizado a ouvir o que o profissional tem para te dizer. Então, hoje eu acho que a maior dificuldade, dentre todas essas que são realmente dificuldades, como a pressão pelo tempo, a cultura hospitalar, mas é a predisposição que as pessoas têm a já ir para uma consulta médica esperando uma resposta específica, que nem sempre vai ser aquela que ele vai obter. Sim. E aí, nesse cenário, a gente sabe que você tem esse olhar especial para dados, para tecnologia. Como você mencionou, muitas vezes os pacientes já chegam com uma ideia em mente, muitas vezes eles chegam com informações da internet, algumas fake news. Como é que é o papel do médico para lidar com isso sem gerar atritos e manter a conduta? Primeira coisa que eu acho que o médico tem que ter é paciência. E entender que ali ele é um bastião, ele é o detentor do conhecimento técnico. Sim. Tá? E que é preciso ter sensibilidade, porque pessoas são pessoas. E a gente, se colocando no lugar do outro, sabendo que aquele outro tem uma expectativa, que aquilo dali, né, aquela consulta diz respeito à vida dele ou à vida de um familiar, é ter a sensibilidade, né, e a destreza para, né, conduzir a conversa não de forma truculenta, né? Como eu disse no início, super sincera. A gente tem que ter tato. E ir ouvindo o paciente e usando alguns mecanismos de sensibilização para demonstrar para o paciente que sim, você é o detentor do conhecimento técnico. E que, embora ele possa ter percepções sobre o estado de saúde dele ou sobre aquilo que ele leu, ele não é a pessoa que estudou para fazer um diagnóstico. Sim. Então, esse distanciamento feito de uma maneira acolhedora, eu acho que é o crucial para que o médico consiga ali lidar bem com o paciente, né? E não atropelá-lo, né? É saber ouvir, saber colocar limites na relação. Sim. E demonstrar principalmente que o conhecimento técnico é do profissional, não do paciente. E você acha que o ensinamento dessa execução, desse tato, ele tá presente na formação médica ou ele pode melhorar? Como é que os estudantes de medicina eles podem aprender desde o início para desenvolver essa habilidade? A minha resposta é pessimista. Infelizmente, a gente não tem essa capacitação durante a faculdade, tá?
Eu não sei como tá exatamente. Eu conversei recentemente muito com os estudantes de medicina, mas a resposta que eu obtive é: a grade curricular continua a mesma há décadas. Realmente não mudou, embora a gente esteja pleiteando. Principalmente nas universidades públicas. Nas universidades particulares, estive também conversando com gestores, acompanhei algumas discussões em eventos de inovação, e a galera já se posiciona falando: a gente está tentando aqui colocar cadeiras que discutam soft skills, né, que são habilidades mais finas. Que passam por comunicação e, enfim, outros tipos de conhecimento. Mas fato é que não, né? Essa realidade de você ser ensinado, né, a como agir, a como se comunicar, ela ainda não existe na realidade. Então, o que eu posso dizer para o estudante de medicina, eu falei aqui de soft skill, é ter em mente que a formação médica, ela é uma formação que prima principalmente por ensinar a técnica, tá? E essa técnica é uma hard skill, é uma coisa assim que você realmente precisa se debruçar, que é baseada em ciência, mas para você estabelecer relação com as pessoas e realmente atuar na prática, você precisa ter em mente que aquele conhecimento que você obteve na sala de aula, ele é insuficiente para a realidade, para a prática médica como um todo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter em mente é que ela não sabe de tudo e que aquilo que ela está aprendendo dentro da faculdade não é tudo que ela vai precisar. Para aí, então, ela conseguir buscar fora e treinar outras habilidades, né? Em relação à comunicação em especial, existem, inclusive, teorias, né, que falam sobre comunicação de médico e paciente. E também teorias de persuasão e negociação, né, que podem ser linkadas ali com aquele bloco. Então, procurar, na verdade, né, cursos, capacitações, mentores, ou mesmo estudar por conta própria este tipo de assunto para conseguir se familiarizar e ir chegando, né, ao seu modo específico de falar. Porque, obviamente, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai falar de um jeito diferente, né? Sim. E aí, fazendo um gancho, avançando um pouquinho na jornada do médico, a gente sabe que muita gente caminha ali para a residência. Você percebe se existe aí uma diferença entre a comunicação nas diversas especialidades? Você acha que o ambiente ali da residência ensina um pouco mais na prática? Como é que você percebe esse segundo passo do médico pós-formado? Então, vamos lá. Residência médica, né? Então, como você falou, fundei a La Mentoria. LA Mentoria é um trocadilho com o meu nome, que é Laila Almeida. E na La Mentoria, LA Mentoria, eu tenho uma tríade, né? Que eu acredito que a pessoa precisa ter autoconhecimento, conhecimento técnico, conhecimento do mercado. Sim. Tá? E isso faz com que ela já, desde o início, né, da escolha da especialidade, ela já saiba aquilo que tem mais a ver com ela. Dentro de cada especialidade, obviamente, você vai lidar com perfis epidemiológicos de doença que são distintos. Sim. Algumas especialidades te ensinam, na verdade, dizem respeito mais à saúde do que à doença, né? Mais à prevenção e promoção de saúde do que doença. Sim. Então, as especialidades sim são diferentes quanto à comunicação. E eu acredito que quanto mais difícil é o diagnóstico em termos de prognóstico para aquela pessoa, que é como ela vai ficar para a vida, se ela tem perigo de morrer, ou, enfim, de ter uma incapacidade permanente, mais difícil é você conseguir fluidez para transmitir uma informação. Sim. Então, por exemplo, especialidades como oncologia. Você precisa ter um trabalho ali de ser muito acolhedor, mais empático do que a média, para conseguir transmitir uma notícia que vai ser mais difícil do que outras, né? E outra coisa que a residência também ensina, que tem a ver com a tríade que eu disse, tem a ver com a capacitação técnica, é que na faculdade o paciente ele ainda não é seu. Você, embora na residência você tenha um tutor, você já é médico.
e aquele paciente é seu. E você tem uma responsabilidade profissional sobre aquele paciente. Então, a residência, ela te habilita a ter uma vivência e uma capacitação técnica que a graduação não te dá. Sim. Então, pelo menos na minha visão, obrigatoriamente, as pessoas precisam passar por especialização. Uma residência, preferencialmente, uma pós-graduação, ali renomada, que passe pelo SUS, porque só ali você vai ter um espaço ainda sob tutoria para treinar todos esses aspectos. Sim. Né? Legal. E aí você comentou dessas especialidades que tem uma questão mais delicada no prognóstico, mas em geral mesmo, você acha que existe risco em falar demais, falar de menos? Onde é que está o equilíbrio da comunicação do médico com o paciente? Esse equilíbrio a gente vai buscando ao longo do tempo, né? E a gente vai calibrando como qualquer coisa na vida. Sim. Comunicação é uma habilidade treinável. E a gente só fica bom em se comunicar depois de um tempo. Mesmo que a gente já tenha, às vezes, uma característica inata de se comunicar bem, ou falar bem, ou ter facilidade de falar. Eu não acredito em falar demais, na verdade. Ou falar de menos, sim, existe. Porque tem gente que não passa comunicação. Sim. E aí, todo mundo vai ter passado por um médico. Poxa, ele nem olhou pra mim, nem me examinou, nem falou nada. E me deu um tratamento específico pra eu seguir. Mas falar demais, o ponto que eu vejo problemático é confundir aquela consulta, aquela anamnese, aquele atendimento com um bate-papo informal entre amigos. Sim. Uma consulta médica é um atendimento profissional. Então, quando você… E calibrar o discurso para que ele seja palpável para o paciente, eu acho que a melhor forma de fazer isso é por analogias de coisas do dia a dia. Por exemplo, os vasos sanguíneos são como canos, são como torneiras, não. São como mangueiras, por exemplo. Então, que tem um fluxo de um líquido por dentro. Dentro da mangueira, ali vai ser um fluxo de água normalmente. Nos nossos vasos, vai passar sangue. Sim. Então, quando você calibra com a analogia, eu acho que você consegue aí perpassar essa acessibilidade, né? E sempre ter a ideia de que, por mais que você use analogia e que se mostre empático e simpático ao paciente, você é um profissional. E aí, extrapolar e passar do limite de falar demais é confundir essa relação com uma simples, mera relação de um bate-papo numa mesa de botequim. Que não é, né? Com certeza. E óbvio, respeitando o sigilo médico, mas você consegue citar algum exemplo que o equilíbrio da comunicação resultou num bom desempenho, numa boa consulta, ou o contrário, que o desequilíbrio às vezes faltou uma informação, não foi tão legal assim? Pode ser uma história sua, pode ser dos seus colegas. Tem algum exemplo para compartilhar? Eu tenho, sim, um exemplo para compartilhar. Um exemplo triste até, né? A gente sabe, de judicialização da saúde, né? Então, eu tenho alguns amigos cirurgiões que, por mais que eles tenham, né, informado todos os riscos de uma cirurgia para um paciente, aquele paciente, às vezes, tem uma expectativa meio irreal em relação a um procedimento de saúde. Então, procedimentos de saúde, eles têm um risco que faz parte simplesmente da existência dele, né? Se você tá fazendo ali, por exemplo, uma cirurgia do joelho, às vezes você pode ter, uma intercorrência, né? Porque o paciente não se dedicou no pós-operatório, ou simplesmente porque algumas pessoas têm alguma adaptação, uma cicatrização pior, enfim, isso pode… E a pessoa pode, enfim, ter que prolongar o tratamento ou ter que passar por uma outra etapa. Então, os piores exemplos que eu tenho visto dessas falhas de comunicação são os processos médicos, que crescem cada vez mais. Sim. Como a gente tem uma cultura também muito americanizada e lá a medicina é muito judicializada, eu tenho visto que os pacientes têm
às vezes, né, até se apoiado na falta de habilidade de umas pessoas em comunicarem tudo que é possível acontecer para incorrerem em processos de justiça depois. Ah, entendi. Bom, a gente comentou um pouquinho sobre internet, sobre fake news, no sentido da dificuldade, mas a gente sabe, você também tem a sua formação muito ampla em tecnologia, que as ferramentas, né, de BI, inteligência artificial, também têm seu lado positivo e podem ajudar e muito os médicos a comunicarem melhor com os pacientes. Como é que você acha que o médico pode fazer essa ponte, esse uso dessas ferramentas? Então, tenho 2 aspectos para falar nesse sentido. O primeiro é que às vezes, se você tem muita dificuldade de falar, eu sou uma pessoa geralmente que falo de uma maneira muito técnica. E isso é uma característica minha desde a infância. Então, meus amigos brincavam, nossa, mas por que você tá falando assim? É porque eu falo assim normalmente. Então, para pessoas como eu, ou que às vezes gostam de falar pouco, são mais contidas, eu acho que a inteligência artificial é uma ótima ferramenta para você conseguir pensar em analogias. Ah, legal. Então, a inteligência artificial, desde que você coloque ali realmente o que chamam de prompt, que nada mais é do que a descrição daquela tarefa que você quer que ela execute, desde que você descreva ali muito bem, né, a mensagem que você quer passar, independente do teor que você estiver usando, muito técnico ou não, você pode pedir que aquela mensagem seja adaptada para uma linguagem mais acessível ao paciente. Poxa, ChatGPT, por exemplo, que é o mais famoso. ChatGPT, me ajude a fazer uma analogia de como eu explico um infarto para um paciente com exemplos do dia a dia dele. Tá? Outra coisa que eu acho que ajuda muito também, que não faz parte da inteligência artificial, mas que ela poderia ajudar também, é fazer desenhos. Então, quando você desenha, você consegue também explicar melhor aquilo dali, tornar aquilo que o paciente não consegue imaginar em algo que é palpável para ele. Porque ele tá vendo ali. Embora você seja médico, você tenha macroscopicamente a ideia de como funcionam as coisas, o paciente não tem, né? E a segunda coisa, que eu acho que é o maior avanço que eu acho que a inteligência artificial vai trazer, é que a inteligência artificial, principalmente agora, ela é usada tanto para apoio da eficiência operacional. O que é isso, basicamente? É para tentar diminuir aquele trabalho médico e também dos outros profissionais de saúde burocrático. Por exemplo, o médico perde muito tempo digitando no prontuário. Tem mecanismos de inteligência artificial agora que vão conseguir transcrever uma conversa, como a gente está tendo uma conversa aqui, num modelo que já é um modelo de um prontuário médico. E aquilo dali vai dar mais tempo para o médico, né, conversar com o paciente e se preocupar com a conexão humana. E a outra coisa também, que é, além da inteligência artificial trazer mais tempo para interação humana, ela também é um mecanismo de apoio diagnóstico. Nós somos humanos e humanos não sabem de tudo. E a máquina também não sabe. Mas a máquina tem um poder de armazenamento e conexão, entrelaçamento ali de ideias e conceitos muito grande. Então, como uma ferramenta de apoio diagnóstico, às vezes você está na dúvida, poxa, eu esgotei aqui meu raciocínio clínico, ainda não cheguei a uma ideia de as minhas primeira, segunda, terceira, até 10ª hipótese aqui não estão encaixando com o diagnóstico desse paciente. Vamos ali consultar o que o apoio diagnóstico tem a me dizer? Né? Às vezes, né, ele vai te complementar com algo que você não lembrava, ou que é muito raro, tá? Então, tanto como uma ferramenta para poupar tempo, como também para apoiar o diagnóstico e ainda fazer analogias, né? A IA é excelente. Sim. Falamos dessas tecnologias que a gente sabe que ultimamente estão crescendo em grande escala, estão aumentando o impacto. Mas nos últimos tempos também aconteceu uma coisa que eu acho que pode ter afetado e bastante o dia a dia ali do médico, que foi a pandemia. Você acha que a pandemia, esse grande evento que mudou muito no dia a dia de todo mundo, afetou a comunicação com os médicos?
como é que esse cenário se construiu e principalmente aí a vinda da telemedicina, se puder comentar um pouquinho desse cenário? Claro. Em especial na telemedicina e na pandemia, eu tive, na verdade, né, que eu digo foi um presente da vida para mim, como algo que pôde me trazer amadurecimento, tanto pessoal como profissional. Eu era uma infectologista dentro de uma empresa de telemedicina, que era a Conexa Saúde, que tinha acabado, né, na verdade, de ser investida economicamente, financeiramente. Tinha uma estrutura de telemedicina pronta mesmo antes da pandemia. Então, quando a pandemia… E ela, assim, a gente tinha terminado de estruturar ali todos os processos e os atendimentos via telemedicina um pouco antes da pandemia, enfim, ser realmente, né, instituída como algo que estava acontecendo. Que foi, isso foi em janeiro, mais ou menos, fevereiro de 2020. Em março veio a pandemia de 2020. Então, o que eu acompanhei tanto em relação à pandemia quanto em relação à telemedicina? Eu acho que a pandemia e a telemedicina mostraram que os métodos de comunicação, eles independem de você estar presencialmente com alguém. Você pode comunicar, embora nada substitua, né, a conexão presencial humana, né, aquele olho a olho. A telemedicina é um método que consegue, né, gerar comunicação e gerar atendimento em saúde, mesmo que você esteja em situações em que você não possa estar com o paciente de forma presencial. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe essa familiaridade com o método, né? E culturalmente, se comunicar por meio de ambientes tecnológicos já não é um problema para a maioria das pessoas. Então, acho que tem esse incremento. E outra coisa que eu acho que a pandemia mudou também é a importância que as pessoas dão à cultura e à cultura da saúde, de como cuidar da sua própria saúde. E como também algumas ações pessoais podem impactar a saúde coletiva. Então, o médico, a partir disso, né, o médico, o estudante, ele precisa, na verdade, ter uma maior habilidade comunicativa, saber que ele precisa saber se comunicar por qualquer meio, qualquer método, seja numa consulta convencional ou por uma consulta de telemedicina. E que as pessoas agora têm mais questionamentos do que tinham antes. Com certeza. E aí a gente volta ao começo. Então é preciso ter paciência, né? E muito preparo para demonstrar o know-how técnico e conseguir ter um equilíbrio, um abraço daquela pessoa que tá ali na sua frente. Doutora Laila, a gente tá aqui conversando e eu fiquei curiosa, porque eu já passei por situações semelhantes e eu queria que você me contasse, se você lembra aí de algum termo médico ou de alguma história que confundiu um paciente, acabou gerando uma situação curiosa, ou uma coisa ali inesperada, um momento mais descontraído. Eu lembro de 2 histórias muito boas, que são de amigas minhas. Tá? Não sei se todo mundo sabe o que é Aerolim, que é bombinha, sabe? Pra quem tem asma. Sim. Enfim, que é broncodilatadora. Então, que abre aqui a via respiratória, né? Então, por exemplo, para um médico, ele já sabe imediatamente o que é um broncodilatador. Para o paciente, não. Então, já tô fazendo aqui essa necessidade de fazer o deparo e as analogias, né? Sim. Mas ela foi prescrever essa medicação para um paciente. E esse paciente, como que você usa o broncodilatador, né? A bombinha. Você inala. Tipo, é um dispositivo que você dá um clique, né? Ele vai sair ali um jato, né? Um aerosol. E você vai sugar aquilo dali, né? O conteúdo que sai. Como se fosse um spray. Sim. E a pessoa, como aquilo dali era um spray que saía um conteúdo, passava como se fosse um perfume. Ah, não! Em vez de sugar, então, aplique 2 sprays. Em vez de fazer o spray e sugar o spray, não a acredito. pessoa aplicava o spray. E a outra situação é que é uma amiga que é uma cirurgiã plástica e fez uma cirurgia
em uma menina de mais ou menos, sei lá, uns 18 anos, né? Enfim, ela precisava tanto fazer um desvio de septo, e aí aproveitou para ajeitar ali uma aparência do nariz que ela não gostava muito. Uhum. E dentro do termo técnico, dentro, na verdade, do consentimento de risco da cirurgia, tinha escrito a palavra ônus, né? Que é prejuízo. E aí a pessoa confundiu ônus com uma outra coisa relacionada ao corpo, e ela achou que, na verdade, ela ia precisar usar medicamentos que fossem por uma via. Já imaginamos outra. Qual. Uhum. Aí depois a médica teve que falar, não, olha só, essa palavra não é uma via, não é sexual nem nada. Sim. Isso aqui é só uma palavra que diz respeito ao prejuízo. Uhum. E assim, a gente riu bastante, mas depois as situações foram corrigidas, né? Tanto a paciente do broncodilatador da bombinha conseguiu usar direito, como a outra paciente entendeu que aquela palavra dizia respeito a outra coisa. Casos simples que ilustram muito bem a importância do nosso bate-papo de hoje. Doutora Laila, que conversa rica. Muito obrigada por compartilhar. Vou começar de novo, beleza? Volta lá. Exemplos simples aí do dia a dia, mas que ilustram a nossa conversa, a importância do bate-papo sobre a comunicação, né? Doutora Laila, que conversa rica que a gente teve hoje. Muito obrigada por compartilhar não só conhecimento, mas também histórias que mostram como a medicina vai muito além de diagnósticos e exames. E para você que nos ouviu até aqui, se esse episódio fez sentido, compartilha com colegas, professores, familiares. A comunicação é uma ponte. E quanto mais a gente atravessar ela, mais forte ela fica. Eu sou a Mariana Orsolini, graduando em Comunicação Social, e esse foi mais um episódio do Medicina em Perspectiva. A gente se encontra no próximo e até lá!